pessoal. Bom, então na aula de hoje nós vamos estar discutindo sobre a delimitação do tema, tá? Na nossa aula anterior, a primeira aula, nós iniciamos a discussão sobre a escolha do tema, né, de pesquisa desse trabalho que é a essência, né, o foco da nossa disciplina. Então, hoje nós vamos discutir um pouco sobre a delimitação. Bom, então, após a escolha do assunto, né, nesse tema maior, o passo seguinte é delimitá-lo, porque a gente tem que considerar, né, o tempo, né, que vocês vão ter um semestre para fazer esse trabalho, então é muito importante a delimitação do tema, né, delimitar de forma, claro, olhar para uma especificidade, seja nesse momento, né, histórico, seja numa turma, numa escola, né, seja através do conceito de um autor, para vocês poderem dar conta, mas sempre, claro, fazendo as relações entre a parte e o todo, entre o específico e a totalidade, né? Então, essas relações são importantes, mas a questão da delimitação na pesquisa, ela é essencial para poder dar conta com qualidade do objeto, né, que está se propondo refletir, investigar. Então, a questão de ter esse cuidado de evitar temas muito grandes, né? Porque isso demanda um esforço, né? Então, a depender da delimitação, se deixar muito ampliado, não consegue dar conta, né? Fica muito superficial o trabalho, né? Um tema também que não é possível de analisar, né? Então às vezes a gente tem ideias, gostaria de analisar lá um assunto, mas a gente vai procurar literatura, não tem, né? Não tem ainda estudo sobre isso, né? Então vocês busquem fazer esse processo de procurar trabalhos, né? Sobre o tema que vocês querem investigar, porque é importante ter bibliografia, né? E o tipo de trabalho também que vocês estão fazendo, ele não permite, né, que se aprofunde e busque construir conceitos, né? No doutorado, no pós-doutorado, a pessoa que já tem uma carreira lá, né, vai defender um trabalho de professor titular, já tem, às vezes, desenvolvido, inclusive, conceitos, né? Vai criando conceitos e aprofundando conceitos, ideias, compreensões que permitem já a pessoa isso, né? Pelo tempo de desenvolvimento e tratamento de dados assuntos. Agora, o tipo de trabalho que vocês estão desenvolvendo, isso é uma questão importante ser, né, considerada. Precisa ter literatura, precisa ter estudos para se basear, né, para tratamento desse tema, no que tange a um trabalho científico, né? Então, temas que conduzem também, então, que sejam muito amplos, né, devagar, discussões muito intermináveis, né, então, a questão, às vezes, também que a gente vê trabalhos que se dedicam muito à fundamentação teórica e ficam só na fundamentação, e não analisam realmente o objeto, né, então, essa questão de ser um trabalho que apresente um objetivo, tem um tema bem delimitado, né? Dê conta de discutir teoricamente esse tema, né? Em todos os seus âmbitos, né? E depois, então, analise, né, os resultados e colete dados sobre esse tema. Isso é importante, né? O trabalho ter começo, meio e fim, né? Muitas vezes o trabalho fica no meio, não vai para as análises, não vai para as conclusões, né? Assim também como às vezes vai direto para análise, para as conclusões e não tem uma fundamentação teórica. Então, esses cuidados são importantes, né, num trabalho. Temas que caem mesmice, repetições, lugares comuns, né? Então, isso também é uma coisa importante, né, no tipo de trabalho que vocês têm a proposta de fazer, que é um trabalho sobre a reflexão sobre as práticas, sobre o estágio. Acho que o grande, né, ponto desse tipo de trabalho é vocês contemplarem a análise de vocês, né? Que daí vão ser análises específicas de cada um. Então, a vivência, o olhar, a escola, a turma, o dia da semana que vocês foram, só vai ser apresentar, ilustrar uma visão, uma vivência que é própria, que é individual, que é específica, né? Então, isso assim que é interessante nesse tipo de trabalho, né? Vocês trazerem questões da realidade, vivências, falas, situações,
propostas de aula, possibilidades que vocês buscaram materializar ou analisar mesmo, né, na vivência da prática pedagógica, que são interessantes de ser contempladas, porque isso mostra a especificidade, né, do trabalho de vocês, que é a atualidade, a inovação, né, o que esse trabalho traz de rico, né, que só ele pode apresentar e ser escrito da forma também que vocês vão escrever, né? Então isso que é legal, assim, né? Buscar discutir assuntos trazendo para a atualidade, né? Para esse momento histórico que vocês estão vivenciando nesse estágio, né? Então, a delimitação ajuda no processo de escolha do que se irá olhar, né? Porque, às vezes, um assunto pode dar várias possibilidades, pode permitir várias possibilidades, mas a gente tem que escolher o que eu vou olhar e o que eu não vou olhar nesse momento. Então, há coisas, às vezes, que são pertinentes, né? E que me suscitaram ali questões, mas que, bom, isso eu não vou poder dar conta agora, o meu foco é tal, né? Então, isso é importante, porque a gente não perde tempo, né? E não gasta, né, tempo e esforço em coisas que, né, para o trabalho não são pertinentes nesse momento, né. Na organização do objetivo e do problema de pesquisa, então a delimitação do tema vai estar vinculada diretamente ao problema e ao objetivo de pesquisa, né. Se apoia né, então possibilita também a escolha das bases teóricas, né? Então, a depender do tema, da delimitação, eu vou estudar filosofia aí no momento depois das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, o desenvolvimento da filosofia na escola no contexto da catástrofe, das enchentes do Rio Grande do Sul, né? Então, eu vou ter que buscar bases teóricas para tratar esse tema diante de situações catastróficas, de situações climáticas e naturais, né, que acometem a escola e o trabalho escolar, né. Assim como se eu vou trabalhar, então, a filosofia a partir dos clássicos, eu vou ter que buscar outras bases teóricas, né. Então, a depender da delimitação que eu vou dar para a filosofia, o que eu vou dar para o trabalho do estágio com filosofia, né, que é o foco do artigo de vocês, vai implicar na escolha, na escolha do referencial teórico, né? Para subsidiar o trabalho. Então, é muito importante a delimitação por isso, né? Então, a questão da delimitação, ela está situada basicamente nas relações entre o sujeto e o objeto pesquisado, né? Então, o sujeito é a realidade do movimento que se quer pesquisar, é o ponto de referência. Exemplos, né? Então, escola, professores, alunos, práticas pedagógicas, ações, textos, modelos, currículo, né? E o objeto é o tema de pesquisa em si, né? Então, o objeto pode ser mais ampliado, né? Mas eu preciso delimitar os sujeitos, o lugar, né? Se é numa escola, se eu vou falar sobre filosofia, o trabalho dos professores de filosofia, se eu vou falar sobre a filosofia na EJA, né? Então os sujeitos são os alunos da EJA, que tem uma particularidade. Se eu vou falar sobre a filosofia na escola do campo, né? A filosofia no ensino noturno, então os sujeitos vão ser os alunos do noturno, né? Então, alguns exemplos, né? Exemplo, o ensino da filosofia no ensino médio. Então, o ensino da filosofia na Escola Pública de Ensino Médio do Rio Grande do Sul, né? Então, o sujeito é a escola pública, né? Então, não vou falar de alunos da escola privada, vou falar de alunos da escola pública do ensino médio no Rio Grande do Sul. Posso falar numa cidade, posso falar num bairro, e o objeto é o ensino de filosofia. Então, o ensinar filosofia, né? Dentro da filosofia, eu quero analisar o ensino de filosofia. Poderia ser o currículo de filosofia, poderia ser uma aula de filosofia, né? Então, como elaborar uma aula de filosofia, né, para a escola pública, né? Outros exemplos, né? A filosofia na BNCC, né, o tema maior. Então, dentro desse tema maior, eu quero analisar a proposta de inserção da filosofia na BNCC para o ensino médio, né? Então, os sujeitos vão ser o que? O ensino médio.
o objeto, né, a filosofia na BNCC, né, a inserção da filosofia na BNCC, né, o objeto, né, então eu quero analisar como a filosofia está inserida na BNCC, vou fazer um estudo documental sobre a proposta da BNCC, né, ou também posso fazer um estudo documental sobre uma proposta da escola que eu estive estagiando, né, como eles desenvolvem a BNCC e a inserção da filosofia na BNCC. Um outro exemplo, né, a desvalorização da filosofia na escola. Delimitação do tema. Então, a desvalorização da filosofia pela escola básica brasileira. Sujeito, escola básica brasileira, né? Então, eu vou falar sobre alunos da escola básica. E o objeto, então, a desvalorização da filosofia, né? Então, dentro da filosofia também, o objeto também está delimitado, né? Eu não vou analisar a filosofia na escola brasileira, eu vou analisar a desvalorização, eu posso analisar a importância da filosofia na escola brasileira, posso analisar propostas da filosofia na escola brasileira. Então, também essa questão do que eu vou analisar da filosofia na escola brasileira é importante, né? Delimitar. No processo, então, de delimitação, é bem importante, então, sempre delimitar esses limites, né? E a extensão do sujeito do objeto. Então, como eu falei ali, né, no exemplo da filosofia, né, a inserção da filosofia, a desvalorização da filosofia, né, então essa delimitação também do sujeito do objeto são importantes. Então, exemplo, né, possibilidades para o ensino da filosofia. Então, possibilidades para incluir a filosofia no ensino fundamental. Então, um detalhamento, né, do sujeito que será pesquisado, né? Então, são alunos do ensino fundamental, não são alunos de toda a educação básica, né? Então, eu quero analisar se é possível inserir a filosofia no ensino fundamental, dado que às vezes no ensino fundamental, então, não há filosofia como disciplina, né? Outro exemplo, a inclusão da filosofia no contexto da reforma do ensino médio. Então, eu não quero só analisar a inclusão da filosofia no ensino médio, eu quero analisar no contexto da reforma do ensino médio. Uma proposta vigente, então, né, a partir aí de anos 2020, né, a partir da lei de 2016. Então, eu quero analisar a inclusão da filosofia no contexto dessa reforma do ensino médio do Brasil. Posso colocar o contexto da reforma do ensino médio no Rio Grande do Sul, que também tem, né, uma proposta específica a nível estadual. Né? Outro exemplo, a importância de incluir a filosofia como disciplina escolar. Né? Então, eu vou estar dando uma explicação, né? Que eu vou olhar para a importância de incluir os desafios, também poderia ser outra palavra ali, as possibilidades, né? Importante, né? A busca em definir o tema no início do projeto tem em vista ser o ponto de partida, né? Então, a definição do tema e depois a delimitação, começar a delimitar, né? É importante escolher as palavras que vão ser usadas, os sujeitos, né? É preciso entender que o trabalho de definir o tema adequado, melhor e mais pertinente pode perdurar durante toda a pesquisa. Então, também, ao longo do trabalho, vocês podem ir fazendo esse processo de delimitação, né? Vendo o que é mais pertinente, ao irem buscando fundamentação teórica, ao irem depois desenvolvendo, né, a parte principal do trabalho, os resultados das análises, pode se retornar sempre ao tema, né, a delimitação do tema, e ir organizando ele de forma que ele dê conta do que o trabalho realmente vai se tornar e vai apresentar, né? Então, essa questão da definição do tema, de escolha do tema, não é dado por si só, já no momento do início do trabalho, mas é importante definir já ele no início para ter um ponto de partida, mas depois sempre também pode se ir retornando e olhando de novo para esse tema e vendo sempre esse processo de olhar para o tema, para os objetivos e problemas de trabalho e olhar para o que o trabalho está se tornando, para ver se o tema, o objetivo, o problema apresentado estão sendo respondidos ao longo do trabalho. E se não estão, bom, às vezes a gente termina o trabalho, tá lá, já no finalizando o trabalho, tem que retornar e dar uma olhada de novo no objeto, dar uma olhada no tema, dar uma olhada nos objetivos, de forma que ele então responda e dê conta do trabalho, né? Então esse processo é sempre também presente.
Então, agora considere essas orientações e se dedique à escolha né, a delimitar o tema de vocês. Então, fica aí essa tarefa para vocês começarem a buscar escrever, né, esse tema e começar a delimitá-lo, buscar as palavras, né, os sujeitos, o objeto que vai ser tratado, explicar quais palavras vocês querem realmente analisar. Então, isso aí vai ser a tarefa da atividade 1, né, que vocês vão ter para apresentar, né, a escolha do tema, a delimitação desse tema, né, e observando, então escrevendo os pontos que subsidiaram vocês na escolha desse tema, né? Considerando esses elementos que aqui eu fui contemplando e apresentando para vocês, né? Os fatores internos e externos vistos na aula 1, da escolha do tema, e também a questão dos elementos aqui da delimitação do tema, né? Que vão ajudando vocês a explicar e a entender, né, que objeto vocês vão analisar. Então, essa inserção e essa escrita sobre o tema, a delimitação dele devem ser feitas juntas na introdução do trabalho, né? E que vocês usem também sempre o template, tá? Que já está compartilhado com vocês. E vão ser inseridos junto com o problema e os objetivos de pesquisa. Nós vamos tratar agora, na continuidade da aula de hoje, sobre o problema e os objetivos de pesquisa, tá? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre, então, o problema de pesquisa. Bom, o problema de pesquisa, ele se vincula diretamente, então, né, é um desdobramento do tema da pesquisa, né? Então, o tema e a limitação desse tema, né? Então, ele se refere à pergunta, à questão maior. Às vezes não é só uma pergunta, são algumas perguntas, né? Que se pretende responder com a realização da pesquisa. Então, o problema de pesquisa, né, ele é desdobrado do tema, né, escolhido, né? Então, dentro do tema, delimita-se o problema, a pergunta a ser respondida. Então, é uma etapa fundamental na pesquisa, define, delimita o problema a ser investigado, fornece elementos, né, para estabelecer o objetivo. Então, é do problema que nasce o objetivo e o objetivo se baseia no problema, né? Então, como formular um problema? Não existem procedimentos rígidos para isso, né? Mas é uma imersão no objeto de estudo. Então, a partir do momento que se delimita, né, o sujeito, o objeto realmente do estudo, se passa a elaborar esse problema. E aí vai se buscar, então, teoria, né, fundamentação teórica, e depois coletar os dados para analisar e refletir sobre esse problema, né? Né? O problema também nasce das observações de vocês, né? Então, a partir dos estágios, questões que suscitaram vocês, questões que vocês queiram aprofundar cientificamente, reflexões, análises que vocês achem pertinentes, que possam contribuir tanto com vocês, como pessoas, como profissionais, como para o campo, né? É bom, também é ideal, né, considerando ser uma pesquisa científica, né, que a gente está aqui trabalhando no campo da ciência, evitar opiniões, suposições e afirmações muito subjetivas, né? Então, ter um cuidado para fazer perguntas com nível científico, né, com caráter científico, né? A questão de valores, né? Cuidado com perguntas que coloquem em pauta, às vezes, valores, né? De coisas ou fatos, né? Então, um exemplo ali, né? Então, por exemplo, uma pergunta como os animais possuem inteligência, né? São questões muito complexas e pouco objetivas, né? Então, que busquem problemas, que vocês busquem levantar problemas observados na realidade da sala de aula, nas vivências dos estágios, né? Então, questões que tenham a ver com a realidade social e que possam ser possíveis de serem buscadas respostas, né? Porque os animais possuem inteligência é algo subjetivo e complexo de responder, né? Então, algumas regras, né? Então, o problema ele sempre deve ser formulado de uma forma afirmativa, interrogativa, né? Como uma pergunta. Então, geralmente, o problema ele é apresentado como
na forma de pergunta, né? Com um ponto de interrogação, né? Então, isso, assim, é central no problema, né? Então, a maneira, né, de apresentar o problema como uma pergunta é a maneira mais fácil, né, e direta de se localizar o problema de pesquisa, né? Então, às vezes, a gente já busca lá qual é o problema de pesquisa do, né, desse trabalho, a gente vê lá a interrogação, a gente já sabe, aqui é o problema, são as questões, né, que compõem o problema, porque às vezes são mais de uma pergunta, né? Então, ali dá um exemplo, né? Então, a questão também de detalhar esse problema, né? Então, dá um exemplo, se alguém vai pesquisar a questão do problema do divórcio, não estará dizendo muito, mas se propuser que fatores provocam, né, o divórcio, que implicações, né, são decorrentes dos divórcios, né? Então, aí pode ter um problema para pesquisar, né? Então, quando a gente deixa o tema assim muito solto, né? Problema do divórcio, questões sobre o divórcio, né? Bom, mas o que sobre isso esse trabalho quer analisar, né? Então, ali, quando coloca já como um problema, como uma questão, já fica mais claro, mais objetivado, né? Então, quais fatores provocam o divórcio? Que elementos levam as pessoas a se divorciar? Que implicações tem, né, esse divórcio? Já seria um outro também tratamento desse objeto de pesquisa, né? Que aí não seria a questão dos fatores, elementos, seria a questão das implicações. Então, o problema deve ser escrito de modo CCC, curto, claro e completo, em poucas palavras, de uma forma concisa, com terminologia precisa, né, em linguagem técnica, então em linguagem científica, né, e sem muitas lacunas, né. Então, também cuidar com problemas muito amplos, né, buscar perguntas mais diretas, né, quando se quer entender. Né, às vezes pode se colocar várias perguntinhas, né? Então, cuidado também sempre com no uso de frases muito longas, muitas vírgulas, porque isso tende a confundir e deixar a compreensão do que está dizendo mais difícil, né? Então, esse problema ele precisa ser limitado a uma dimensão viável, né? Então, dentro da realidade, dentro de conceitos que existam, né? Quando se trabalhar com conceitos, né? Buscar, então, evitar formulações muito amplas, né? Muito complexas, né? Dado o tempo e o tipo de trabalho que vocês estão desenvolvendo na disciplina, né? Isso é muito importante, tá? Então, né? Cuidar, né, com essa questão de problemas muito amplos, muito vagos, né? Então, um exemplo, como funciona a mente, né? Então, algo muito amplo, né? Então, buscar especificar esse problema sempre, né? Então, exemplo, que mecanismos psicológicos podem ser identificados no processo de memorização, né? Nós já está especificando, quero olhar nos processos de memorização, os mecanismos psicológicos que envolvem esse processo da memória, né? O problema deverá, então, definir com clareza as relações entre as variáveis, né? O que determina, então, as variáveis que eu quero estudar? A pesquisa, né? A pergunta da pesquisa, né? Então, as variáveis, ou seja, eu quero estudar os fatores que levam ao divórcio, quero estudar as implicações que levam ao divórcio, né? Então, essas variáveis que são importantes, que também a gente conversava na delimitação do tema, né? Então, eu quero analisar alunos do noturno, alunos da EJA, professores que trabalham com alunos da EJA, a prática pedagógica no estágio com a EJA, né? Então, nem todo problema é passível de uma abordagem científica. Isso é importante, né? A gente está falando no campo científico, então tem que ser um problema científico, né? Então, quando ele envolve variáveis que são possíveis de serem analisadas, ele se torna um problema científico, né? Então, questões de valor e moral, né, são questões já num campo que não abrange, né, a ciência por si só, né? Então, já são num outro campo. Questões que indagam sobre o certo e errado, qualidades ou defeitos, o bom e o mal também, né, são questões filosóficas, mas cientificamente já são mais complexas de se contemplar, né? O que é certo, o que é errado, se é certa, qual prática pedagógica é mais certa, não, qual prática pedagógica é mais potencial para desenvolver a filosofia, aí sim, qual tipo de prática pedagógica não estimula, né,
a compreensão do conhecimento filosófico para alunos, né, de escolas centrais, né, urbanas centrais, né? Que tipo de proposta que não estimula, né? Que tipo de proposta que estimula, né? Como usar a tecnologia para ensinar filosofia? Bom, eu não estou falando qual a melhor forma de ensinar filosofia ou se é a forma errada de ensinar filosofia através da tecnologia. Eu estou falando quais formas estimulam, né? Então, estou buscando ver as potencialidades, as possibilidades científicas disso, né? Juízos de valor, né? Então, exemplos. Igualdade é tão importante quanto liberdade. O casamento é bom, né? Então, evitar esse tipo de palavras que é bom, que é ruim, que é mal, o que é melhor, né? Então, usar palavras mais no sentido de mais potenciais, que estimulam o conhecimento, estimulam a aprendizagem dos alunos, são mais significativas, né? Então, sempre se formula, né, a pergunta, né, de pesquisa, né, num projeto, né? Então, vocês estão elaborando a ideia de uma construção de um trabalho, estão na fase do projeto ainda, né? E as respostas provisórias a isso, né, é a hipótese, né? No âmbito da ciência social e humana, a gente assume que nem sempre é necessária uma hipótese, mas muitas vezes a gente tem, né? Respostas que a gente acha que vai chegar ou algumas dicas de respostas, né, para o problema que a gente está estabelecendo, né, algumas soluções ou compreensões, né, sobre os resultados que a gente vai chegar. Mas na ciência social e humana não é obrigatório, né? Então, mas ajuda muitas vezes a estar tá pensando assim, né? Quais as respostas, quais os possíveis indicadores de já há, né? Quais as relações, né? Que podem ser estabelecidas para se permitir compreender que resultados finais, que conclusões vai se chegar no trabalho, né? Mas muitas vezes essas hipóteses são confirmadas como são negadas. Acontece muito, às vezes a gente começa a pesquisa, acha que vai encontrar certas coisas, no fim acha totalmente outras coisas, é levado para outras respostas, né? E isso que é o processo de pesquisa de fato, né? Então, a hipótese é isso, né? São as afirmações, possíveis afirmações de respostas que vai se chegar, né? A hipótese pode se basear, né? Tende a se basear em compreensões já sobre a literatura. Então, vocês estão pesquisando, analisando um tema que vocês já andaram lendo, estudaram ao longo do curso, refletiram sobre ele. Então, às vezes já tem algumas bases teóricas que permitem vocês a ter hipóteses sustentadas teoricamente, né? Isso é importante, porque vai mostrar que não é apenas um processo de dedução e senso comum, né? Bom, e aí então a justificativa, né? Então a justificativa que vai ser o processo que vai justificar o problema e o tema de pesquisa de vocês, né? Então é uma parte essencial do trabalho, também vocês vão ter que inserir junto na introdução, né? E pode ser também explorado no referencial teórico, uma vez que a justificativa ela se subsidia também teoricamente no campo que vocês vão estar escolhendo como base teórica, né? Então deve ter pelo menos um parágrafo. É importante sempre escrever a justificativa de forma a dizer, né, esse trabalho se justifica, esse trabalho se legitima, esse trabalho tem importância, porque isso são palavras que quando a gente usa, deixam claro que ali está se falando sobre a justificativa do trabalho, né? E que deixam claro, então, a importância, o papel desse tipo de tema a ser analisado, né? Fatores a ser considerados na escrita de uma justificativa, fatores sociais, então a importância social desse tema socialmente, fatores políticos, né, a importância política desse tema, né, no contexto político e a sua aplicabilidade, né, então em que medida que esse tema pode ser aplicado, pode ser efetivado, pode trazer contribuições para a realidade, né, escolar, a realidade da filosofia, né,
Então, justificativa e técnica, científica para o campo mesmo científico, né? De quem ainda pesquisa sobre esse tema, né? Identificando a sua importância, o seu significado, o seu valor, né? Fazer relações, então, entre as contribuições para a área mais ampla, sociais, acadêmicas, no sentido de todo, e porque é do pesquisador pessoal, né? Então, também a importância pessoal para vocês, né? Para vocês como profissionais, como professores, né? Como graduandos em filosofia e finalização de curso, né? Então, todos esses elementos são importantes e devem estar contemplados na justificativa, né? No sentido de falar sobre a contribuição desse trabalho, né? Para a ciência, para a sociedade, destacando a relevância teórica e prática desse problema. Isso é muito importante também, a relação, né? A reflexão sobre a ação, né? Sobre esse problema, considerando o tipo de trabalho que vocês estão sendo propostos a fazer, que é uma reflexão sobre os estágios, né? E o estágio é a prática, né? Então, podendo abordar ainda motivos, né, que levaram vocês a escolher esse tema e a delimitar esse tema, né? Então, os motivos pessoais, os motivos acadêmicos que levaram vocês a isso, né? Então, a justificativa respeita basicamente 4 pontos: o porquê, motivo pelo qual o tema foi escolhido, o que, qual a função desse projeto, que função social, que função acadêmica, que função pedagógica vocês entendem que esse tema tem, quem, então, né? Por que, que vocês estão escolhendo falar sobre alunos do EJA? Por que escolhendo falar sobre alunos da escola pública? Por que escolhendo falar sobre alunos urbanos, né? Da escola urbana central? Por que está escolhendo falar sobre a prática pedagógica do professor? Então, como desenvolver a prática em sala de aula, de ensinar filosofia? Como fazer o planejamento, né? Então, aí são as especificidades dos porquês, né? Então, o porquê do planejamento na prática pedagógica de filosofia é importante, né? E a base também, né? A base teórica, né? Então, também justificar por que estão escolhendo tais autores e não outros, por que estão escolhendo me basear, né, no conceito filosófico de tal autor, né? As contribuições teóricas que esse autor traz, né, para a área e contribui para o campo, para pensar o meu tema de pesquisa, isso também é importante, justifica muito o trabalho, né, dá um caráter, qualidade para o trabalho, né. Então, alguns exemplos aqui, né, que eu compilei para vocês, justificativas, né. Então, o presente trabalho descreve a conjuntura de alunos da primeira série do ensino médio da escola situada na cidade, né, de Iguatu, no Ceará, no seu primeiro contato com a disciplina de filosofia, né? Então, aqui ela está justificando que analisou alunos do primeiro ano do ensino médio, porque a gente sabe, muitas vezes no ensino fundamental então não tem filosofia, e aí é o primeiro momento que os alunos vão ter contato com a filosofia no primeiro ano, né? No ensino médio. Então, o desenvolvimento da pesquisa foi resultante das ações de uma pesquisa maior, né? Ponderações, aí fala sobre o nome da pesquisa. Então, se relaciona a uma pesquisa maior, né? Que era sobre a prática pedagógica de filosofia no ensino médio. E aí, o trabalho, né, nessa especificidade aqui apresentado, foi analisar o caso dos alunos do primeiro ano do ensino médio. Então, justifica por que está analisando os alunos do ensino médio no primeiro ano, né? Então, os alunos, através de novos conteúdos, compreenderão como usar a lógica e trabalhar com ela no dia a dia. Né? Então, também aqui fala como, justificando por que está falando sobre o ensino da lógica na filosofia. Né? Nesse sentido, é importante a reflexão, né? Então, fala sobre a importância, a relevância, está justificando, né? Do local de estudo e dos envolvidos, como também das respectivas intervenções, através de propostas de estudos da lógica que conduza os alunos a novas habilidades e investigações, né? No campo da filosofia, então. Então, com isso, né, a gente chega aqui à estrutura básica da introdução do trabalho de vocês, né? Então, o tema, a delimitação que a gente falou hoje, o problema de pesquisa e as hipóteses, né? Quando houver, se vocês quiserem inserir hipóteses, e a justificativa, né? E o passo seguinte, então, serão os objetivos que nós falaremos na próxima aula, tá? Então, todos esses elementos deverão ser contemplados na atividade 1 da disciplina como a primeira parte do artigo.
Então já podem ir se organizando aí nessa organização, tá? Abraço, gente, e até a próxima.